Oi, aqui é o professor Fernando e a aula de agora é sobre a escravidão no Brasil colônia. Assim, primeiramente eu gostaria de negociar com vocês aqui que essa aula vai ser dividida em 3 vídeos. Por que 3? Porque é bastante assunto pra gente pegar e abordar ali, eu não gostaria de deixar nada de fora. Claro, né, se quiser fazer nas coxas ali o negócio, consegue numa rodada ali acabar resolvendo tudo. Mas vamos dividir em 3 partes. Então, nesse primeiro momento, a gente vai abordar principalmente quem era o escravo, de onde é que ele vinha, né, o que significava ser escravo. Aí lá no segundo momento, a gente vai falar sobre a escravidão propriamente dita aqui na colônia. E lá no terceiro vídeo, a gente vai falar ali, principalmente sobre resistência, né, sobre a quilombagem, Zumbi dos Palmares. E aí finalizamos essa aula, certo? Vamos começar então tendo uma discussão aqui sobre a escravidão africana. Sim, tinha escravidão na África. E esse é um argumento que eu vejo o pessoal utilizar bastante quando eles querem colocar, assim, passar pano pra escravidão. Né? Tipo, não tinha problema escravizar os africanos porque eles já tinham escravos lá na África. Né? Então é ridículo pegar e ficar reclamando que só aqui no Brasil é que eles sofreram. Pô, cara, vamos por partes. O cara que tá discutindo isso aí, ele não tem mínima noção, assim, de como é que funciona a escravidão no mundo antigo. A escravidão na África, ela segue os mesmos moldes da escravidão no mundo antigo. Essa escravidão funcionava da seguinte forma. Você se tornava escravo através de 2 maneiras. Ou você devia dinheiro, por assim dizer, né? Pegou algo e não pagou, ou você perdia nas guerras. E aí, se você perdeu na guerra, você deveria se entregar para trabalhar como escravo para aquele outro cara, para aquela outra nação. Perfeito. Esse era o costume antigo e é assim que funcionava. Esse tipo de escravidão a gente vai ter na Roma Antiga, a gente vai ter na Grécia, a gente vai ter no Egito, a gente vai ter na Mesopotâmia, a gente vai ter até com o povo de Deus. Os hebreus. Né? No reino de Saul, Davi, Salomão ali principalmente, a gente vai ver que tem bastante escravo. Era comum a escravidão no mundo antigo, e a África não ficava para trás. Esse era o tipo de escravidão que ela conhecia. Abordando ainda mais sobre o tipo de escravidão, significa que, quando você era escravo na África, você não deixava de ser gente. Oi? Sim. Você ser escravo aqui no Brasil colônia significava que você abria mão de ser quem você era. Na África, eu podia continuar com meu nome, eu podia continuar professando minha religião. Lembre-se, quando a galera foi feita escrava ali no Egito Antigo, né, ninguém foi proibido de rezar para Javé, por assim dizer. Continuou a crença no monoteísmo, tanto que a religião perdurou. A gente vai então ver que na África eu poderia continuar sendo eu mesmo, poderia continuar tendo a minha crença, sei lá, se eu vai que alguma maluca ali queira casar comigo e eu sou escravo e ela é uma cidadã livre. Poderia acontecer. Poderia até do meu filho ser reintegrado na sociedade. Eu poderia ter até minhas coisas, né? Poderia ter a minha casa, né? O meu senhor lá não me quer enchendo o saco nas terras dele, aí no fim do dia eu tenho que trabalhar na minha casa. O grande diferencial é que eu vou trabalhar até a morte, até porque ninguém libertava um escravo, mas poderia acontecer, né? Claro. E não vou acumular nada, não vou trabalhar pro bem da minha nação, pro meu país, minha família, sei lá, porque o meu trabalho vai ser roubado de mim. Aqui no Brasil, ser um escravo significava que você virava uma ferramenta. Você virava uma coisa. Quando eu digo coisa, para ter uma ideia de como o cara virava coisa, o cara tinha até nota fiscal quando comprava um escravo. O que ganha nota fiscal? Ganha nota fiscal quando tu vai comprar lá um martelo, um smartphone. Isso é coisa, uma roupa, tênis, isso é coisa de nota fiscal. Né? Mas o escravo, ele ganhava uma nota fiscal ali, junto na venda, para provar que o cara comprou aquele escravo. E o doido é que na hora da sucessão de heranças ali, o escravo continuava sendo tratado como uma mercadoria, um objeto. Né? Vinha o advogado ali para reunir a família e começava a ler ali o testamento. Pro meu filho fulano que mora na cidade, deixo minha casa da cidade com 4 quartos e 3 escravos.
Pro meu filho Beltrano, eu deixo minha casa no interior com não sei quantos hectares, não sei quantas vacas, não sei quantos cavalos e 30 escravos. Pô, o cara passava pros netos, pros filhos do cara, porque ele não era, gente, ele era propriedade. Tu recebia uma nota fiscal. Essa ideia de escravidão aí que eu vejo esse pessoal defender, de que não foi muito branda, ela é uma ideia racista. A gente vai ver que desde o início, óbvio, né, que escravidão é racismo, mas a gente vai ver que tem argumentos, assim, que se construíram para fazer a escravidão, que são totalmente absurdos. A gente vai ver até a galera pegando e utilizando ali palavras do Charles Darwin para justificar a escravidão. Qual é a ideia do Darwin? A ideia do Darwin é aquela ideia da evolução das espécies, tentando pegar e colocar uma hierarquização assim entre espécies, explicando que algumas espécies evoluíram mais que as outras, mas a gente vai ver que o próprio Darwin desmente isso aí. Ele pega e escreve, né, dizendo que, palavras do Darwin, né, conheço agora, né, bastante a escravidão e o caráter dos negros, para pegar e ficar enojado com tudo que eu ouvi a respeito do que eu ouvi na Inglaterra. Então ele não concorda que a teoria dele seja utilizada para isso. Mas, seguindo essa mesma lógica de raciocínio, a gente vai ver que isso é uma desculpa, por assim dizer, para o homem branco poder fazer a escravidão. A ideia era de que o negro era uma raça inferior, que o negro, né, não tinha problema nenhum escravizar o negro, porque tu não tá fazendo mal, é alguém que chegou ao limite dele. Tu não tá fazendo mal, tá botando aquela pessoa pra ela fazer o que ela merecia, né, que era ser colocada pro trabalho. E aí vem aquele momento que eu até gosto de discutir bastante assim em aula. Eu não gosto de utilizar o termo raça, né? A gente vai ver que o termo raça ele vai ser utilizado pela primeira vez com um sentido bem diferente no neocolonialismo. Mas a ideia da gente pegar e falar em raça é tu pegar e classificar, né, hierarquizar as raças, colocar uma raça melhor que a outra. Isso é uma ideia escrota, é muito idiota, né? Eu gosto de brincar, quem tem raça é cachorro. Dá pra tu pegar ali o coração do Chihuahua e colocar no Rottweiler? Não rola. Né? Mas agora dá pra tu pegar o coração do africano e colocar no asiático? Dá. Dá pra tu pegar o rim do asiático e colocar lá no europeu? Dá, tranquilamente. O que a gente tem, então, na verdade, são fenótipos. A gente tem ali os caras com pele mais escura, os loucos lá com o olho puxado, os caras lá com, né, o cabelo loirinho e pele branca. Isso são coisas que vão, né, acontecer ao longo da evolução da espécie humana, mas em termos de capacidade, não vão por essa. Essa ideia justificativa servia pro homem branco, para as nações europeias. A gente vai ver ali que se o homem branco não se preocupava com relação à escravidão, a Igreja Católica ela também não se preocupava. A Igreja Católica estava de boa com relação à escravidão. Até a gente vai ter em 1633 o padre Antônio Vieira, quando ele fala ali os escravos, ele pega e fala, né, que os escravos, né, são os eleitos de Deus pela sua semelhança a Cristo, que devem salvar a humanidade pelo seu sacrifício. A ideia é que, né, o escravo, ele, através da tortura, através dos castigos físicos, ele purgaria a sua alma e aí sim poderia ter direito a ser gente. Então não tem problema tu açoitar, não tem problema tu fazer todos esses castigos, né, porque o negro é impuro, tem esse respaldo da Igreja Católica. Esse mesmo respaldo, lembrando, né, não vale aos índios. A gente já está numa época ali que o índio é protegido pela igreja, porque ela tem esse interesse de catequizar o índio, mas a mesma proteção não se vale ao escravo africano. No máximo, a igreja pegava e dizia, não bate muito. Não bate muito. Ou seja, bater pode. Pode castigar? Pode. Então, depois de tudo isso aí, a gente tem a lógica toda da escravidão pronta, resta a gente entender só como que a escravidão funcionava. Essa escravidão deve ser destacada que ela acontecia na colônia. O que significa isso? A gente vai ter o
o Brasil sendo colônia de Portugal, então os portugueses, eles criavam a demanda do escravo, vendiam pra gente e o lucro do escravo ia embora pra eles lá em Portugal. Eles criam o problema, vendem pra gente a solução e eles ficam com o dinheiro. Cabe lembrar também, né, que não é só o Brasil que teve escravos, obviamente, durante a construção do período colonial. A gente vai ver aí que até mesmo a Inglaterra, que é o país que mais enche o saco do mundo pela abolição da escravidão depois da Revolução Industrial, ela também tinha escravos nas suas colônias ali americanas, né, que vão dar origem aos Estados Unidos. Mas, voltando para Portugal, esses lugares, por assim dizer, de onde os portugueses tiram escravos, ele já vem desde as épocas das grandes navegações ali, dos postos comerciais que eles fizeram lá pela costa da África. A gente vai ver que os portugueses, eles tiram bastante, assim, a gente das tribos, né, sudaneses e bantos. Vai ter gente que vai vir de lugares como Guiné, Angola, Moçambique, principalmente Angola e Moçambique. Não lembro o caso de Guiné. É tão doido que até hoje eles falam português. Moçambique, a educação oficial é feita em português, os registros públicos são feitos em português, e é na África o bagulho. Essa galera que é tirada lá da África, eles vão fazer mais ou menos que nem o lance aquele dos índios, né? Eles vão se valer das rivalidades entre as tribos ali, para poder fazer com que os caras vendessem seus escravos de guerra para os portugueses. Tenho certeza que se o africano entendesse a merda que ele estava fazendo, né, o tamanho da desgraça que ia acontecer com essa galera, eles não venderiam seus escravos portugueses. Por quê? Até porque, enquanto eu estou fazendo guerra contra as tribos da minha volta ali, eu estou fornecendo escravo para os portugueses. E o dia que eu não tiver como fornecer novos escravos para o português, eu vou virar o escravo. Então o português ia lá, obtinha essas pessoas e levava para as Américas, né, para serem vendidas como escravos. Cabe lembrar que eu estou falando o tempo inteiro pessoas. Sim, que a gente gosta de falar escravo, escravo, escravo. É muito impessoal. Gente, é pessoa. É um cara lá que ele tinha uma vida ali na África. Ele podia ser agricultor, soldado, podia até ser nobre, né? Podia ser príncipe, sei lá. Afinal, tô ferrando com uma tribo inteira. Ele podia ter os diversos tipos de trabalho, de ocupação ali. Aí, esse cara era colocado ali naquele navio tumbeiro. Por que navio tumbeiro? Porque a ideia mesmo é uma tumba, né? O bagulho. O cara era colocado de qualquer jeito, acorrentado no porão. Famílias já eram separadas desde ali. Mulheres iam pro lado, homens pro outro. A criança, se fosse muito nova, ficasse com a mulher. Se já tivesse uma certa idade, ia com o pai. E era levado, né, de qualquer jeito ali naquele navio, com péssimas condições de higiene. Lembre-se da aula ali que eu falei sobre as grandes navegações. Se pro marujo no navio, livre para poder andar para onde quiser, a galera já morria pencas, imagina tu trancado lá embaixo do porão, quanta gente não ia morrer contigo. Quem sobrevivia então a essa viagem era vendido na América. Cabe a gente lembrar de novo que quando a gente está falando de transporte, funcionava que nem um transporte de mercadoria. Se perder algum durante o caminho, tudo bem. Da mesma forma, quando a gente vai ter ali a Inglaterra dando uma ajudinha, né, para o pessoal decidir, né, que deveria acabar com a escravidão, ou seja, impedindo que traficassem novos africanos ali pelo mar não, né, pelo oceano, um navio ali que visse que ia ter uma abordagem ali pelos ingleses, eles pegavam todo mundo, acorrentavam e jogavam no mar. É a mesma lógica do traficante que tá vendo ali a Polícia Federal logo à frente dele, pega o tablete de maconha e joga pela janela para não ser parado ali pela polícia quando chegar na blitz. Finalmente, em território brasileiro, essa pessoa era vendida e todo o passado dela era apagado. Meu nome era Mbembe. Dane-se, é um nome muito chato. Agora, né, meu nome vai ser Paulo, José, Gabriel, Francisco. É mais fácil de lembrar. Tem até uma série bem legal ali que passou na Globo. O nome dela é Raízes. Ela não aborda a escravidão em território brasileiro.
aborda em território americano, mas vale a pena para vocês terem uma ideia disso que eu tô falando, porque o cara que é o Kunta Kinte ali, que é o primeiro da família, ele era soldado, se não me engano. Ah, já faz tempo que eu vi, eu tô esquecendo já. Não, ele era filho de nobre. E aí ele pegou e acabou sendo capturado e acabou sendo vendido, né, para os Estados Unidos. E a série vai pegar e vai se desenrolar ao longo da família dele, terminando lá no bisneto lá do Kunta Kinte, mostrando, assim, por assim dizer, as raízes daquela família de americanos. Por que eu tô falando isso? Eu acabei de falar aqui que quando o cara chegava no Brasil, principalmente a Salvador ali, que era a principal rota de entrada de escravos no Brasil, o cara perdia a identidade dele. Então é muito difícil para a população negra brasileira traçar a sua árvore genealógica. Se o cara conseguir traçar a árvore genealógica várias gerações atrás, na melhor das hipóteses, vai terminar em Salvador. Porque quem ele era antes disso, dane-se. Perdeu-se completamente esse registro. Tá, povo? Por agora eu já abordei o que eu gostaria, né? Mas a gente segue ali na próxima aula. Dúvidas, mandem abaixo. E era isso. Muito obrigado.